Olá, meus queridos irmãos e irmãs, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse momento de reflexão diária. Hoje vamos refletir sobre o Evangelho de São João, do capítulo 3 ao versículo 7 ao versículo 15. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você vai nesse momento já compartilhando esse vídeo e vai fazendo também o seu comentário. Deus abençoe você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus: não te maravilheis de que eu tenha dito, é necessário vós nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasce do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor Israel, ignorais estas coisas? Em verdade vos digo. Dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vós tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como quereis se vós falar das celestiais? Ninguém subiu ao Pai, ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, essa passagem do Evangelho de São João, do capítulo 3 ao versículo adiante, até o versículo 21, mas no caso aqui é do versículo 7 até o 15, vai falar sobre a narrativa e a conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus estava num povoado e se encontra com Nicodemos. Imediatamente, Nicodemos era um homem sábio, doutor da lei, era um formado, era um letrado. E Jesus se aparece ali naquela circunstância, naquela cidade, naquele lugar, e se encontra milhares de pessoas notáveis. Um delas era Nicodemos. E Jesus começa a dizer: olha, é necessário vos nascer de novo da água do Espírito Santo. Jesus começa a falar e Nicodemos se mete na conversa e diz: ei, mas espera aí, como é que pode? O Senhor está dizendo que é necessário ser batizado novamente, nascer da água do Espírito Santo. Todo aquele que nasce do Espírito Santo se é uma nova criatura, não se passa a ser uma nova criatura, mas se torna-se um homem novo, renovado no poder do Espírito Santo. E Jesus de repente diz assim: mas por acaso vós não sois doutor? Devereis compreender, com certeza tu sabe ler toda a Bíblia, toda a Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento. Por que se pergunta isso? Se tu queres saber disso e tu só conhece as coisas terrenas, Jesus vai orientar para Nicodemos que é necessário ele nascer de novo. E Jesus disse para Nicodemos: de fato, tu és de Israel e tu ignora do que eu falo, que é necessário eu nascer da água e do Espírito. É necessário você novamente ter um batismo, se converter. Aqui Jesus já está falando, nós estamos no período da Páscoa, do segundo semana da Páscoa, onde a gente vai ver a leitura toda aqui já um renascimento
no batismo do Espírito Santo, até chegar em maio, onde a gente vai ter o Pentecoste. O Pentecoste é o avivamento da igreja, onde Jesus Cristo ele passou para a cruz, morreu e ressuscitou. Mas é necessário ele ressuscitar aquele que não acreditava nele. No fato, Nicodemos era um doutor da lei, mas ele ainda não acreditava em Jesus. Por isso que Jesus vai dizer: tu és ignorante demais, não sabes ainda a verdade. Tu és um sábio, doutor da lei, e não sabe o que é isso. Mas Jesus aqui vai falar não só para Nicodemos. Então, na medida que Jesus fala para Nicodemos, vai se convertendo, o povo vai ouvindo, o povo vai percebendo que Jesus ali vai fazendo a sua ação acontecer. Meus irmãos, minhas irmãs, nós necessitamos de não ser mais ignorante. Tomé já acreditou dos seus companheiros. Foi necessário Jesus aparecer para ele. Então, que a gente necessitamos, independentemente da sua sabedoria, da sua eloquência, do seu grau de conhecimento, mas como é que se pode nascer-se de novo? É necessário eu nascer de novo no ventre da minha mãe? Não, aqui Jesus está dizendo, não, é necessário você, um homem velho, por exemplo, uma pessoa que já caminhou muito, já se fez muitas coisas, por exemplo, já farriou, já se divertiu, já curtiu a vida, mas é necessário que ele tenha uma experiência. Hoje uma pessoa falou para mim, uma criança, falou assim: você conhece Jesus? O senhor conhece Jesus? Eu falei para ela: conheço. Conhece? Aí eu disse assim para ela: procura o meu canal no YouTube, Padre Jailson. Sério? Mas é mesmo? Não estou acreditando. Sim, Padre Jailson Rodrigues, você vai lá ver. Eu notei que aquela criança, ela era com certeza de uma linhagem cristã, protestante, mas que tinha um fundamento ela me perguntar isso. Eu não falei para ela, eu não comentei para ela sobre Jesus, mas ela olhou para mim e disse: o senhor conhece Jesus? Então, é como se fosse assim, ela dizendo para mim: olha, eu conheço Jesus. Jesus fez algo novo em mim, eu renasci de novo. Entende? Então, quando você passa a conhecer Jesus, não é que você vai conhecer Ele pessoalmente, você vai conhecer Ele espiritualmente. Quando eu e você entramos em oração, entramos em sintonia, quando eu começo a ler a palavra diária de Jesus, essa palavra começa a dar vida em meu coração. Eu começo a buscar Jesus, eu começo a me interessar para com Ele. Então, necessitamos não ser Nicodemos, mas ao mesmo tempo como Nicodemos. Nicodemos queria ouvir. Na história da conversa de Jesus com Nicodemos foi o quê? Porque ali havia um homem. Quem era esse homem? Entre os fariseus. Nicodemos vivenciava entre os fariseus. E esse homem chamava-se Nicodemos, que estava, e ele era um dos príncipes dos judeus. O que era o príncipe dos judeus? Aquela pessoa sábia, inteligente, intelectual, que estava ali sempre dando conselho aos judeus. Mas ele foi ter um encontro pessoal com Jesus. Depois daquele encontro, daquela conversa de Nicodemos com Jesus, Nicodemos mudou a sua retórica, a sua teoria, mudou a sua vida. Mas a sua vida não financeira, sua vida não de saúde, mas a sua vida espiritual. Então necessitamos, meus irmãos, minhas irmãs, ter essa coragem, ou seja, acreditar que é necessário eu nascer de novo, é necessário você nascer de novo da água e do Espírito. Se olhamos para o mundo de hoje em dia, as pessoas do mundo estão buscando Jesus, mas poucas ainda necessita ter esse diálogo, ter essa aproximação, assim como Nicodemos, que era um homem tão sábio, mas ao mesmo tempo ignorante, não sabia o que era nascer de novo da água do Espírito. Então, essa é a mensagem diária do Evangelho de hoje, o Evangelho de João, do capítulo 3, do versículo 7 ao 15. Compartilhe esse vídeo, faça o seu comentário, e se você quiser um guia, eu estou deixando aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, o guia de oração do Padre Jailson, para você adquirir. Deus abençoe você, fica na santa paz. Amém.